Eu que agradeço o convite, eu acho que é um espaço muito bacana, assim, estou de verdade maravilhada, não só aqui com o entorno, não conhecia a cidade, eu estou adorando, inclusive, que eu vou conseguir ficar aqui o final de semana para conhecer pelo menos um pouquinho. Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra para a gente, eu acho que passar um pouquinho do nosso conhecimento e do que a gente vem fazendo, né? Eu estava até conversando agora há pouco, eu falei, não tem certo e errado na propaganda, né? Tem diferentes pontos de vista. Então, de repente, o que é certo para um cliente pode não ser para outro. Então, acho que é legal essa troca justamente para a gente conseguir trazer aí insights e oportunidades e trocar sempre. Eu acho que isso é importante, aprender o tempo inteiro. Pois vamos deixar o palco para você, que é experiente, nós amadores. Estamos saindo, gente. Muito obrigado. Vou ficar, acho que é só... É para cá, para onde eu vou? Sou um pouco ruim para isso, gente. Aqui. Bom, eu vou falar um pouquinho assim de temas diversos, né? Mas eu acho que o foco é a questão da estratégia multichannel nessa jornada do consumidor. Eu acho que de multichannel para omnichannel, então a gente fala de canais de uma maneira geral. Tentei trazer algo que não ficasse tão didático, então é um pouco da experiência da Publicis dentro desse contexto. E a ideia aqui é trocar mesmo, não é, como eu disse, não tem certo e errado. A gente vai fazer esse papo da maneira mais descontraída. Bom, eu sou a Valéria Brasil, publicitária, carioca, mas paulista de coração, já estou em São Paulo já há 20 anos, aprendi a gostar daquela cidade, daquela loucura toda. Engatinhando como palestrante, não sou palestrante, gente, então eu peço a ajuda de vocês, por favor, porque para mim assim é o início de um processo que é bacana e que eu acho que faz muito sentido na minha jornada, mas não sou. Então eu estou longe de ser ainda. Mãe de 2 meninos que me dão muito trabalho, ainda mais nessa coisa da propaganda toda, junto desse contexto todo. Apaixonada por pessoas e adepta do incomodismo. E quando eu falo adepta do incomodismo, por quê? Porque a Publicis, né, que como eles disseram, é a 3ª maior agência do mundo. Em São Paulo a gente está como primeira do ranking, é uma potência gigantesca. A gente acredita que essa palavra que nem existe, né, que a gente que de certa forma criou, ela é muito importante para traduzir muita coisa do que a gente está vivendo hoje. E aí eu trouxe um vídeo para vocês entenderem um pouquinho o porquê disso. O que é esse incomodismo? Ops. Será que... O incômodo tem um enorme poder transformador. Ele é o ponto de partida para liderar mudanças significativas. Se você parar para pensar, toda grande ideia um dia nasceu de um incômodo que alguém se prontificou em resolver, vendo ali uma oportunidade de fazer algo melhor, mais ágil, mais inovador. Nós chamamos isso de incomodismo. Uma palavra que, embora não esteja no dicionário, está em tudo que fazemos por aqui. Incomodismo é a arte de se apaixonar pelos problemas e dedicar a vida a solucioná-los. É usar o incômodo como combustível da criatividade. Você pode encarar o incômodo como algo ruim, ou pode ver a chance de liderar uma grande mudança na sua marca. Publicis Brasil, 25 anos de incomodismo. E é isso, né? Esse é o incomodismo que a gente chama. É essa sede de liderar a mudança. Então, é um tema que a gente fala muito na Publicis, lidere mudanças, e cada vez mais. Então, seja a pessoa que vai... E assim, não precisa ser um diretor, você pode liderar mudanças aonde você estiver. E a gente acredita que a questão do incomodismo, no que a gente está vivendo hoje, quando a gente fala de multichannel, é importante. Então, hoje, né, conectar-se com as pessoas, a gente precisa entender o mundo que a gente está vivendo, né? Passamos aí por um processo doido, que ninguém imaginava passar. Eu acho que todo mundo... É um tema que não tem como a gente fugir. Nossa vida foi meio que parada. E aí? E agora, né? Como é que fica tudo isso? Então, a gente precisa entender esse contexto, porque ele é fundamental justamente para que a gente consiga evoluir e continuar
continuar nesse processo de mudança, né? Então, quando a gente olha, após esse ano de incertezas e crises, é um misto que a gente está, né? De 2021 agora para 2022 é crise, mas ao mesmo tempo a esperança da retomada, de um futuro melhor, aquela questão de retorno de vida social. Isso aqui, né, que a gente está vivendo, gente, é bom. A gente, não sei se aconteceu com vocês, mas eu me peguei ficando feliz de pegar meu filho na escola e ficar na fila. Eu falava, nossa, estou na fila da escola, que máximo, isso Por quê? Porque eu estava fora de casa, porque eu saí, porque a gente está num processo de home office durante todo esse período. Então, sair e encontrar pessoas do mercado é rico, né? Então, a gente está muito sedento por essa troca de informação. Então, acho que esse contexto também é importante colocar em prática nesse processo de retomada. Opa! Então, é isso, né? A pandemia, ela gerou, né, o que eu vou fazer? Muita gente repensou, muita gente mudou de profissão, muita gente começou a ver as marcas de uma maneira diferente. As marcas começaram a se posicionar de uma maneira diferente, elas tiveram que fazer isso. Como é que eu vou entrar na casa das pessoas? Então, uma infinidade de canais surgiram, novos, porque as pessoas realmente mudaram seus hábitos. E a gente começou, num primeiro momento, o que é isso, e depois, vamos entender, e vamos... É o processo de adaptação e da mudança, da constante mudança. E a gente está justamente nesse processo de reconexão, né? A gente está reconectando e tem essa sede por viver e se reconectar, reaprender. Eu vou conseguir lidar com tudo isso? Vai ser a mesma coisa? Eu vou lidar? Será que num primeiro momento, muita gente fala, no primeiro momento vai ser diferente, vai depois voltar ao normal? Será? Então, assim, é realmente um momento que a gente precisa entender para onde a gente vai, né? A gente está num ponto que é justamente essa transição. E isso é algo que a gente tem que estar sempre olhando com muito cuidado, porque, de certa forma, a gente está falando de pessoas, né? Somos pessoas e ter o cuidado com isso é muito importante. Então, criar conexões, né, é um desafio. Já era um desafio há tempos atrás e hoje é um desafio maior ainda. Maior ainda porque a gente esbarra com N fatores que, enfim, geram esse processo e a gente fala, as pessoas estão mais críticas, as pessoas estão olhando com mais cuidado para as coisas, então como é que eu faço tudo isso? E em meio a tudo isso, né, a gente já tinha uma infinidade de pontos de contato, surgiram mais. Então, assim, hoje a gente falava de meios tradicionais, a gente tinha lá a TV como geradora de conteúdo, então sim, você tinha a TV com formatos específicos, você tinha lá a mídia impressa, a mídia exterior, que há tempos atrás se resumia em outdoor, painel, backlight. Hoje em dia é o Digital Out of Home, que você tem aí possibilidade de fazer programática, enfim, projeção 3D, projetos especiais. Quando você fala em TV, a gente não fala mais em TV, a gente fala em vídeo, surgimento do streaming. Então, assim, hoje a gente não fala mais dos meios, mas dos pontos de contato. Quais são as possibilidades que a gente tem? Então, a inteligência artificial, a TV conectada, que está vindo forte aí, principalmente nesse período, né, as pessoas investindo e cada vez mais crescendo. Então, assim, é muita coisa para a gente olhar. E não significa que a gente tem que deixar de olhar para o que era tradicional, né, que é a questão dos meios, né? A internet hoje, tempos atrás a TV liderava e sempre liderou. A internet hoje, junto com a H, são os principais meios em penetração no Brasil, né? E logo depois vem a TV aberta. E aí eu costumo dizer que, assim, ela perdeu relevância? Não, continua relevante, conteúdo relevante, só que o hábito mudou. Antes você ficava o dia inteiro numa emissora, hoje você escolhe o que você quer assistir. Então, ou você escolhe no streaming, você vai para o Netflix, você vai para a TV, então você está muito mais fragmentado, a audiência ela se fragmentou. E não significa que a gente tem que estar em todos os pontos de contato para atingir o consumidor. A gente tem que estar naqueles que façam mais sentido para a sua marca, por objetivo, para a sua verba. Então, assim, nem que você vá agregando aos poucos. E dentro dessa jornada é importante entender tudo isso. Então, assim, a multicanalidade a gente precisa entender, né, atender o consumidor de uma maneira eficiente.
ele é o ponto principal de toda a comunicação. Então a gente tem que entender onde ele está, o que ele quer, a melhor forma de falar com ele. Os canais, eles tem que existir uma convergência, né? Tem que se conversar. Eu não posso simplesmente ter uma comunicação na programática, no social, e de repente eu estou nos maravilhosos painéis de LED, e de verdade são incríveis. Hoje a gente é carente um pouco disso em São Paulo, dos grandes painéis, por conta da Lei Cidade Limpa. Então quando a gente chega aqui e vê isso, eu acho que embeleza a cidade. E de repente está ali com uma comunicação completamente diferente, que nos conecte a tudo aquilo que a gente trouxe, justamente porque é importante esse ecossistema, ele tem que funcionar, ele tem que fazer sentido para que no final das contas a gente consiga o nosso objetivo, que é ou vender, ou uma exposição da marca, enfim, que seja tudo isso. E aí, para complementar isso, é uma jornada de louco, né? Se a gente olha essa roda aqui, né, o day in the life, assim, a jornada do dia do consumidor, a gente é impactado por uma infinidade de coisas. Então, como escolher o melhor, como fazer o melhor? É o que eu comecei falando, não tem certo e errado, né? Muitas vezes a gente se depara com o cliente e a gente apresenta um planejamento de mídia, todo mundo quer ser mídia. Não sei quem é mídia aqui e já teve essa experiência, mas assim, todo mundo sabe fazer mídia. Então você chega no cliente, você vai apresentar, você estudou, você fez pesquisa, você foi lá e TDI e olhou social. Hoje em dia não dá para ficar só no TDI, no Ibope, você tem que vai social listening, você vai, né, dados e insights. Aí você chega no cliente e ele fala: legal, mas e se? E se eu fizesse? Legal, pode funcionar. E se eu fosse, sei lá, você põe lá no seu plano a TV aberta, o digital, e se eu fizesse o rádio? Bacana, pode funcionar. Então assim, só que para aquilo que você nos brifou, essa é a minha recomendação que a gente está dando. Então assim, dá para fazer um monte de coisa, dá. Mas enfim, a gente tem que olhar com muito cuidado para a gente tentar fazer o melhor com o que a gente tem no momento. Então acho que isso que é fundamental. E aí, olhando para isso, trazendo de volta essa questão do incomodismo, que é muito isso. O incomodismo é o olhar e não simplesmente se concentrar só no básico, né? Tentar fazer diferente, tentar trazer insights, tentar trazer algo novo a cada momento. A gente hoje é movido por dados, então dados é o que nos move o tempo inteiro, é rico. Eu costumo dizer que quando o OH trouxer dados, eu acho que no Japão você já consegue, através de reconhecimento facial, entender quem é o consumidor que está na frente, né, de um painel, de um totem, enfim. Cara, vai ser... acabou. Porque aí você consegue simplesmente chegar e mostrar que está ali, né? Hoje a gente ainda tem um caminho a percorrer, mas a gente já está muito à frente de tempos atrás. Então acho que a evolução ela vem enfim, veio para ficar, né? E a tendência é que isso cresça cada vez mais. Então, assim, quando a gente olha isso dentro da Publicis, então, para criar, né, um modelo inspirado numa visão de futuro, a gente entende que hoje a gente vive num mundo de multiplataformas. Então, a gente tem aí uma competição muito grande e a gente precisa trazer eficiência dentro disso tudo, que é um pouco disso que eu falei de não tem certo e errado, tem muitos pontos de contato, qual é o melhor caminho, onde eu vou estar com a minha marca. Então a gente traz dentro da Publicis uma mentalidade que a gente fala que é o Growth Model, né, de evoluir para um ecossistema mais equilibrado. E o que é isso? Antes a gente olhava para plataformas pagas, canais pagos, então era basicamente o cliente, ele era, o que ele tinha dentro de plataformas e dados, ele era um pouco, a gente não olhava muito para isso e a gente olhava muito para mídia paga. Então, marcas com poucos dados, então a gente tinha pesos, né? A gente acabava ficando muito preso em third party, perdia share principalmente para os varejistas. E aí a gente traz um modelo onde a gente consegue trazer um equilíbrio entre mídia paga, plataformas proprietárias, onde insights e dados é o core de tudo isso. Ele é o que nos vai fazer mover essa roda. Então é quase que ela se retroalimenta, né? Então a gente traz os insights não só do que a gente traz ali de pontos de contato externos e pagos, mas também do que ele traz de melhor
de dentro de casa, né? Porque às vezes é tão rico e a gente não aproveita aquilo que o cliente tem de melhor e pode trazer coisa, nossa, muita coisa pra gente. Então, como é que a gente aprende a usar, porque não é fácil. Dados a gente tem, como é que a gente consegue trazer, olhar com cuidado e trazer insights para isso? Então, assim, a gente está pronto hoje, depois de muito, acho que a pandemia foi um momento em que a gente conseguiu amadurecer nesse sentido, né, para trazer realmente relevância e não olhar para os dados da maneira errada. Então, é a gestão completa, né, do relacionamento das marcas. Então, quando a gente olha para essa matriz, a gente vê que aqui a gente tem muitos pontos de contatos, né, que é de mídia paga, e a gente tem ali as plataformas proprietárias muito ricas, né? Você tem hubs de conteúdo, canais de social e-commerce que está crescendo cada vez mais. A pandemia fez com que isso tornasse um boom. Eu tenho um cliente que é Pucci. Pucci são os perfumes Carolina Herrera, Paco Rabanne, Jean Paul. As campanhas elas vêm do global, então a gente não tem campanhas no Brasil e tudo era feito pelo global. Não tinha um site aqui, eu não tenho uma campanha com a cara do nosso mercado. E eles começaram a entender com a pandemia que isso precisava mudar. Então a gente já lançou 2 e-commerces, Carolina Herrera lançou agora em setembro, Jean Paul vai lançar ainda esse ano, porque eles começaram a entender que eles precisam movimentar isso. É um caminho sem volta. Não dá mais, as pessoas aprenderam a comprar, isso antes era nichado, era quase que uma bolha. A gente falava em São Paulo, a gente falou assim, não, todo mundo faz. Não, não é todo mundo, é uma bolha. E eu acho que a pandemia trouxe isso, essa movimentação, e as pessoas começaram a aprender e entender que eu posso comprar que está ali, que é fácil, que otimiza o tempo e otimiza a vida da gente. Então, como a gente usa isso da melhor maneira possível? Com inteligência para realmente trazer insights e trazer resultado, principalmente, né, para os nossos clientes. Então, o insight que a gente traz de tudo isso é assim, depois de tempos tão difíceis, a gente precisa resgatar os encontros, que é isso, um pouco disso aqui, celebrar, conectar tudo e todos. Então, como é que a gente agora, espero que a retomada não volte atrás, né, que a gente realmente continue. E é isso, e não importando as diferenças. A gente tem que entender que as pessoas são diferentes, marcas são diferentes e que a gente precisa trazer o melhor das marcas para conectar com essas pessoas da melhor maneira possível. Então, olhando um pouquinho dentro desse ecossistema, o que a gente vem fazendo hoje é justamente isso. Então, por exemplo, com o Bradesco, a gente traz, de acordo com o que ele traz para a gente, um ecossistema onde a gente consegue cruzar o que ele tem de melhor de plataformas proprietárias com o que a gente tem de melhor de mídia. E isso aqui não para aqui, porque antes parava, né? Antes a gente fazia, parava, e o que eu faço com essa informação? Ficava lá o dado pelo dado e a gente não conseguia nada com isso. Então aqui que a gente tire dados e insights daqui para que a gente consiga novamente impactar o consumidor da maneira mais efetiva e fazer uma comunicação que faça sentido usando o que a gente conseguiu coletar de melhor de dentro desses aprendizados. Então essa é a ideia, isso se retroalimenta. Então por isso que a gente tem um processo em cadeia que ele não para nunca. A mesma coisa com Honda, de acordo com cada um dos seus objetivos. Honda tem a questão do retail, CRM, então como é que a gente aproveita isso, reimpacta e consegue trabalhar todos os pontos de contato com influenciadores e assim por diante. E Carrefour é um deles e a gente vem conseguindo trabalhar com eles, com Carrefour principalmente a questão do omnichannel, porque na verdade quando a gente olha para multicanais, a gente tem multicanais que, né, você acaba falando com o consumidor através deles. Mas como é que a gente coloca isso dentro de um único local? Eu continuo com multicanais que façam sentido, mas com a mesma linguagem, uma complementando a outra, trazendo, né, realmente relevância para a marca e não começando um discurso e terminando. Então, hoje em dia, as pessoas elas estão muito críticas, né? Então, o cuidado é redobrado, o cuidado que a gente tem que ter, o cuidado em como comunicar, em simplesmente não comunicar, como, por exemplo, gamer, né? Esse universo de gamers, eles explodiram nesse período. Se você colocar a sua marca ali e sair, é um problema sério, porque os caras, eles são uma tribo, e eles entendem que se você colocou a sua marca ali e nunca mais falou com eles, você está sendo oportunista. Então esse é um outro cuidado que a gente tem que ter.
No auge da pandemia, muitas marcas começaram a se comunicar aproveitando de todo o contexto. Eu atendo a indústria farmacêutica e a gente teve muito cuidado com isso. A gente recebeu muita proposta de veículo, assim, não, mas a gente vai falar sobre uma pandemia, a saúde. Eu falei, a gente não vai entrar em nada. Por quê? Porque é o cuidado de saber aonde a gente entra, saber o que a gente comunica, para não virar algo oportunista. Então, acho que são muitos cuidados que a gente tem que ter. Então, a gente tem que ter um olhar muito crítico para tudo, para trazer realmente o que for melhor. E eu trouxe um exemplo, assim, dentro do contexto de pandemia, que a gente se apropriou de algo que estava acontecendo sem ser oportunista. É uma campanha de Dorflex medicamento, regulatório é assim muito difícil, muito complicado. E a gente estava para lançar uma campanha que falava dos batalhadores, entregadores, vendedores, porque era as dores do dia a dia. São pessoas que têm movimentos repetitivos ou má postura por conta do trabalho, ou carregam, né, pastas ou fazem coisas que acabam trazendo essa dor. E quando a gente estava para lançar a campanha, veio a segunda onda da pandemia. E era uma campanha que a gente lançava no OH, na rua. São Paulo parou, lockdown de novo, para tudo, o que a gente vai fazer? Só que um dos batalhadores da nossa campanha eram os entregadores, que os caras bombaram, eles não pararam nunca, eles continuaram. Então, vamos trazer um benefício para ele, vamos trazer algo que realmente faça sentido para o dia a dia desses caras que estão aí servindo a gente sem parar. Tentando dar. Maio de 2021, auge da pandemia em São Paulo. O mundo não era mais o mesmo. Mas eles continuaram no corre, literalmente. São tempos em que alguns trabalhadores são essenciais para tornar o isolamento mais agradável, pelo menos menos aflitivo. É só chamar aqueles ventos. Na loucura da cidade, nos últimos tempos, os entregadores têm sido na frente. A salvação. Garantem que a roda da economia continue girando pelas ruas. Quando tudo desacelera, eles seguem um ritmo frenético. Não sem muito esforço e dor. Dói coluna, dói osso, dói perna, dói tudo. Dorflex apresenta Livrando as Dores dos Entregadores. Para colocar em prática o novo conceito da marca, a ideia foi estimular pequenas pausas ao longo do dia, essenciais para uma vida mais saudável e sem dor. Como? Transformando mobiliários urbanos em equipamentos de bem-estar em pontos de grande concentração de entregas. Teve banco com merecido descanso entre uma entrega e outra, suportes para relaxar e alongar o corpo, e até bombas de ar que foram uma mão na roda ajudando a aliviar o peso da jornada. E os resultados surpreenderam, mostrando que dá para progredir na saúde e não na dor. Dorflex, vai em frente e deixe a dor com a gente. Essa foi uma campanha que ela começou na OH, ela teve continuidade no digital, então a gente fez todo um processo de geolocalização, a gente foi para o conteúdo dentro da TV, do rádio, enfim, ela teve um 360 super positivo e foi bem bacana para a marca. E aí, acho que diante de tudo isso, a gente hoje, né, a gente não é mais do que publicidade, né, mas a gente é ciência da computação, acho que os dados eles são importantes, matemática, direito, ciências sociais, estatística, enfim. A gente meio que tem que se especializar um pouco em cada coisa para a gente conseguir atender essa loucura que a gente está vivendo, essa doideira aí de mudanças constantes o tempo inteiro. Então, é um pouquinho disso. E eu acho que é fundamental que a gente consiga trazer um pouco de ampliar as análises, né? Não olhar para um único ponto, quando a gente vai entender esse consumidor e vai entender possibilidades de falar com ele. Então a gente precisa mapear, estar antenado e mapear muito mais do que a gente mapeava antigamente. Então é aquilo que eu falei, olhar para analíticos, olhar para os influenciadores que hoje têm um poder muito grande em relação à decisão das pessoas, à automação. Então como a gente traz tudo isso dentro desse ecossistema e faz com que as coisas funcionem da melhor maneira possível. E é isso. Não sei se vocês têm dúvidas, eu trouxe um pouquinho
da nossa vivência para vocês. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho.